Alguma vez você já sentiu que foi destinado a algo maior, que sua vida tem um propósito especial? Ser escolhido por Deus é exatamente isso, um chamado profundo que te tira do comum e te impulsiona a uma missão única e transformadora. Neste vídeo, vamos falar sobre o que significa ser um dos escolhidos por Deus e como esse chamado muda tudo. Quando Deus coloca seu olhar sobre você, algo dentro de você desperta. De repente, o rumo da sua vida toma uma nova direção e você percebe que há algo que só você pode fazer. É um processo emocionante, uma jornada cheia de momentos de crescimento, descobertas e transformação. Mas o mais incrível é que esse chamado não é apenas uma tarefa, é uma oportunidade de ser moldado por Deus em cada etapa desse caminho. Vamos aprofundar nessas etapas, como elas te fortalecem e como te preparam para cumprir o propósito que Deus reservou só para você. A primeira etapa que um escolhido por Deus experimenta é o chamado, e esse momento é profundamente transformador. Não é simplesmente um pensamento fugaz ou uma ideia passageira que cruza sua mente, mas uma certeza que surge no mais profundo do seu ser. É como se, de repente, tudo o que você viveu, cada desafio, cada decisão, cada alegria e cada dor, estivesse perfeitamente orquestrado para te levar a este ponto exato. Tudo começa a fazer sentido, e as peças de um quebra-cabeça que parecia incompleto finalmente começam a se encaixar. Esse chamado, ao contrário do que podemos imaginar, nem sempre chega de forma dramática ou com grandes sinais. Às vezes é um sussurro suave, uma convicção tranquila, mas firme no coração. É como se, de repente, você conseguisse perceber algo maior que você, algo que Deus preparou há muito tempo. Um claro exemplo encontramos na vida de Moisés. No meio de sua vida cotidiana como pastor no deserto, Moisés viu uma sarça ardente que não se consumia, como se relata em Êxodo 3, 2:4. Foi naquele momento que Deus o chamou para liderar o povo de Israel para fora do Egito. Cada experiência anterior na vida de Moisés, desde seus dias no palácio egípcio até o seu tempo no deserto, foi uma preparação para aquele encontro divino. Embora Moisés não se sentisse digno nem preparado, Deus o havia escolhido. Deus vê além de nossas inseguranças e nos chama, não porque somos perfeitos, mas porque Ele nos preparou para um propósito maior. É possível que quando você receber esse chamado, dúvidas o invadam. Talvez você se pergunte, por que eu? Ou até mesmo, estou preparado para isso? Mas o chamado de Deus nem sempre vem com uma preparação completa desde o início. Em vez disso, vem com uma promessa. Em Isaías 43, 1, Deus diz, não temas, porque eu te redimi. Eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Este versículo nos lembra que não se trata do que podemos fazer com nossas próprias forças, mas do que Deus já fez por nós e do que Ele fará através de nós. Muitas vezes esse chamado se manifesta em meio a situações cotidianas. Pode ser que você esteja trabalhando, estudando ou até atravessando uma crise pessoal e, de repente, sinta um despertar interior. Esse chamado pode vir quando menos se espera, assim como aconteceu com Pedro. Enquanto ele estava pescando, Jesus o chamou e lhe disse, vem e segue-me, como se relata em Mateus 4, 19. Naquele momento, Pedro deixou sua vida passada para se tornar um líder na fé. Assim é, o chamado de Deus nem sempre é barulhento ou espetacular, mas sempre é profundo, transformador e te convida a algo maior do que você havia imaginado. A segunda etapa é a separação do mundo. Essa etapa, embora desafiadora, é fundamental para o crescimento de um escolhido por Deus. À medida que você começa a caminhar no propósito que Deus preparou para você, notará que Ele começa a te afastar de influências, relações ou situações que antes pareciam essenciais na sua vida. Essa separação pode gerar confusão e até dor no início, pois é natural se apegar ao que é familiar, mas é importante lembrar que Deus tem um propósito mais elevado. Nessa etapa, Deus está abrindo caminho para que você possa se concentrar completamente nele. Como diz em 1 João 2, 15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Essa escritura nos lembra que a separação do mundo não é um castigo, mas uma oportunidade de se alinhar aos propósitos divinos
e para que o amor de Deus cresça mais plenamente em seu coração. É nessa etapa que Deus te ajuda a se desprender daquilo que te prende ao temporário, para que você possa abraçar o eterno. Vejamos a vida de José como exemplo. José foi separado de sua família de uma maneira que parecia injusta e cruel. Seus irmãos o venderam como escravo, o que poderia ter parecido o fim de seus sonhos. No entanto, essa aparente rejeição foi, na verdade, o início de seu caminho em direção ao propósito divino. Deus estava afastando José das distrações e das dinâmicas familiares tóxicas para prepará-lo para uma posição de poder no Egito, onde ele acabaria salvando sua família e toda uma nação. Gênesis 50:20. Essa separação, embora dolorosa, era necessária para sua preparação e sua missão. Em nossas vidas cotidianas, essa etapa pode se manifestar de muitas formas. Talvez você perceba que está perdendo amizades que antes eram próximas ou se afastando de atividades que antes gostava. Pode até sentir que as oportunidades que antes pareciam importantes começam a desaparecer. Às vezes, Deus fecha portas pelas quais não precisamos passar, para nos guiar às que realmente estão alinhadas com o nosso destino. Como diz Provérbios 3, 5-6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Esse processo pode parecer confuso porque, da nossa perspectiva limitada, nem sempre entendemos por que certas mudanças acontecem. No entanto, é nesse ponto que a fé é necessária. Lembre-se de que Deus vê o quadro completo e sabe quais relacionamentos, hábitos ou lugares podem impedir o seu crescimento. Pode ser que você se sinta sozinho durante esse tempo de separação, mas é justamente nesse isolamento que Deus trabalha de forma mais profunda em você. Ao se afastar do que te distrai, você está criando espaço para que Deus preencha sua vida com sua presença e te prepare para o próximo passo no seu caminho. Consideremos também o exemplo dos discípulos de Jesus. Quando ele os chamou, pediu que deixassem suas redes, seus trabalhos e, às vezes, até suas famílias. Mateus 4, 18, 22. Isso não foi apenas um chamado para segui-lo fisicamente, mas também para se desprender de tudo o que os impedia de abraçar completamente o propósito que Jesus tinha para eles. Ao deixar para trás o que conheciam, os discípulos entraram em um relacionamento muito mais profundo com Deus e foram preparados para sua missão. Nesta etapa de separação, Deus também está te ensinando a depender mais dele. Ao se afastar de influências que antes pareciam necessárias, você começa a confiar mais na provisão divina e menos nos seus próprios esforços. Como diz Filipenses 4, 19, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Deus te separa do mundo para que você possa aprender a confiar no seu plano e no seu tempo. Este é um passo crucial na jornada do escolhido, onde Deus começa a purificar seu coração e sua vida para o que está por vir. Devemos lembrar que essa separação não é permanente, nem é uma fase para temer. Pelo contrário, é um momento de renovação, crescimento e transformação. Ao permitir que Deus te afaste do que você não precisa, você está se preparando para receber tudo o que Ele planejou para você. Assim como um jardineiro poda os galhos de uma árvore para que ela cresça mais forte e saudável, Deus está podando certas áreas da sua vida para que você possa florescer abundantemente em seu propósito. Ao olhar para trás depois de passar por essa etapa, você perceberá que cada afastamento, cada porta fechada e cada relacionamento terminado fizeram parte de um plano perfeito que estava te guiando em direção ao destino divino. Como diz Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa separação é um sinal de que Deus está trabalhando em você, removendo o que não é necessário para que você possa abraçar plenamente a sua vontade. A terceira etapa é o desenvolvimento de dons únicos. Esta é uma fase emocionante e transformadora em que os talentos e habilidades que Deus colocou em você começam a florescer. Ao longo da sua vida, é possível que você tenha tido vislumbres desses dons, mas nesta fase você começa a ver como eles se manifestam de maneira mais clara e poderosa.
Deus não apenas te chamou para um propósito especial, mas também te equipou com dons específicos para que você possa cumprir esse propósito de uma maneira única e eficaz. Nesta etapa, você percebe que Deus te preparou desde antes de nascer, como diz Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Esta escritura revela que cada um de nós foi dotado de habilidades especiais desde o início, e que Deus tem trabalhado em nós, nos moldando, para que esses dons se revelem no momento certo. Às vezes, os dons que você começa a descobrir durante este período são surpreendentes. Talvez você perceba que tem a habilidade de ensinar, curar, interceder, profetizar ou liderar de uma maneira que nunca havia notado antes. Esses dons não estão aí por acaso, mas foram plantados e cultivados por Deus, para serem usados em momentos específicos da sua vida. Como diz 1 Pedro 4:10, cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Um exemplo bíblico claro dessa etapa vemos na vida de José. Embora José tivesse um dom natural para interpretar sonhos desde jovem, foi durante os anos de aparente isolamento e separação no Egito que esse dom se desenvolveu completamente. Não foi até ele interpretar os sonhos do faraó que seu dom se manifestou de maneira poderosa e, por sua vez, o levou a uma posição de grande influência e propósito. Gênesis 41:25. Da mesma forma, é possível que seus dons também se aperfeiçoem em momentos de solidão ou em circunstâncias que você não planejou. No entanto, é aí que Deus começa a trazer à luz o que Ele tem cultivado dentro de você. Na vida cotidiana, essa etapa pode se manifestar de diferentes maneiras. Talvez você se perceba resolvendo problemas com mais facilidade, aconselhando os outros com uma sabedoria que nem sabia que tinha. Ou talvez descubra um dom para a criatividade, arte, música ou escrita que Deus deseja usar de maneira especial. Pode ser que antes deste tempo, esses talentos estivessem ocultos ou não completamente desenvolvidos. Mas agora, você começa a ver como cada habilidade foi projetada para cumprir um propósito maior no plano de Deus. O apóstolo Paulo também nos lembra em 1 Coríntios 12:4-7 que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus quem opera tudo em todos. Isso significa que não importa quais sejam seus talentos específicos, todos são dados por Deus com o fim de glorificar seu nome e edificar seu reino. É importante destacar que essa etapa não se trata apenas de descobrir seus dons, mas também de aperfeiçoá-los. Talvez você comece a notar que Deus te coloca em situações onde precisa usar esses talentos com mais frequência. Isso faz parte do processo de aperfeiçoamento. Assim como um atleta que precisa treinar seus músculos para desenvolver força, Deus te coloca em situações que te ajudam a fortalecer esses dons. O processo pode não ser fácil, mas é essencial para que você possa usar essas habilidades em todo o seu potencial. O apóstolo Paulo, em sua própria vida, experimentou algo semelhante. Embora no início ele fosse um perseguidor dos cristãos, após seu encontro com Jesus no caminho para Damasco, Paulo começou a perceber que Deus havia depositado nele um poderoso dom para ensinar e proclamar o Evangelho. Durante os anos seguintes, esse dom foi aperfeiçoado enquanto ele pregava e fundava igrejas, além de escrever algumas das cartas mais importantes do Novo Testamento, Atos 9:15. Da mesma forma, Deus está aperfeiçoando os seus dons, não apenas para que você os descubra, mas para que os use de maneira eficaz e impacte os outros. Durante esta etapa, é importante manter-se conectado com Deus através da oração e do estudo da palavra. A orientação divina é crucial para saber como e quando usar esses dons. Além disso, é um tempo para pedir a Deus sabedoria e discernimento, como fez Salomão ao receber a tarefa de governar Israel. 1 Reis 3:9. Através da oração e da entrega, Deus te mostra como utilizar seus talentos para sua glória e como alinhá-los ao seu plano. Ao ver como cada parte de você foi projetada para um propósito específico, você percebe que não é uma coincidência, mas uma criação intencional de Deus.
É um constante lembrete de que Ele tem um plano único para você e que cada um dos dons que Ele depositou na sua vida são ferramentas para cumprir sua vontade. A quarta etapa é a conexão profunda com Deus, e é um dos momentos mais transformadores na jornada do escolhido. Nessa fase, ao estar mais focado e com menos distrações, você começa a experimentar uma proximidade com Deus que antes só havia imaginado. É como se as barreiras que o separavam dele se dissolvessem, e agora você pode sentir sua presença de uma maneira muito mais intensa e pessoal. Este é o momento em que seu relacionamento com Deus deixa de ser algo que você apenas acredita ou pensa, e se torna algo que você realmente vive e experimenta a cada dia. Durante essa fase, a oração se torna seu refúgio e sua força. Não é mais apenas uma rotina ou uma obrigação, mas uma conversa contínua com o seu Pai Celestial. Você percebe que a oração não é apenas para pedir, mas para estar em sua presença, ouvir sua voz e receber sua orientação. Como disse o salmista no Salmo 63, 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Nessa fase, você sente esse desejo profundo de estar com Deus e sabe que só Ele pode saciar a sede espiritual que você experimenta. A meditação e o estudo da Palavra de Deus também se tornam pilares fundamentais durante este tempo. Cada vez que você abre a Bíblia, as Escrituras parecem ganhar vida, falando diretamente e de maneira pessoal. Passagens que antes pareciam confusas ou distantes agora ressoam no seu coração, e você começa a compreender verdades profundas que Deus tem desejado revelar a você. Como diz Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Nessa fase, você experimenta a palavra de Deus não apenas como um texto antigo, mas como uma guia viva e ativa para a sua vida diária. Um dos aspectos mais maravilhosos dessa etapa é que você começa a ouvir a voz de Deus com mais clareza. Muitas vezes, as distrações do mundo podem dificultar o discernimento do que Deus está nos dizendo. Mas agora, com seu foco mais aguçado e seu coração mais aberto, você aprende a reconhecer quando Ele está falando com você. É um processo de aprendizado, mas com o tempo, você percebe que Deus sempre esteve falando. Apenas agora você está melhor preparado para ouvi-lo. O próprio Jesus nos prometeu em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Nessa fase você se torna essa ovelha que segue a voz do seu pastor com confiança e segurança. A dependência total de Deus torna-se uma realidade palpável durante essa fase. Você já não se apoia mais em sua própria sabedoria ou força, mas aprende a depender completamente da orientação divina em cada aspecto da sua vida. Muitas vezes, isso implica abrir mão dos seus planos e desejos pessoais e permitir que Deus guie seus passos. Como diz Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Esta é uma fase em que você começa a ver como Deus te sustenta, mesmo nos momentos mais incertos, e percebe que o plano dele é sempre melhor do que o seu. Na vida cotidiana, essa conexão profunda com Deus pode se manifestar de diferentes maneiras. Talvez você se veja orando com mais frequência, não apenas nos momentos de necessidade, mas a todo momento, buscando a direção de Deus até nas pequenas decisões. A oração deixa de ser um ato formal e se torna uma conversa constante, como quando Neemias orava em silêncio enquanto falava com o rei Artaxerxes, Neemias 2:4. Em meio às suas atividades diárias, você encontra espaço para se conectar com Deus, sabendo que sua orientação é essencial em tudo o que faz. Você também pode perceber que começa a sentir mais paz, mesmo em situações difíceis. A conexão profunda com Deus te dá uma confiança interior de que Ele está no controle, independentemente das circunstâncias externas. Como disse o apóstolo Paulo em Filipenses 4, 6, 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento,
guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa paz sobrenatural é um dos frutos dessa conexão mais próxima com Deus. Outro aspecto-chave dessa etapa é que sua fé se fortalece como nunca antes. Você não acredita mais em Deus apenas porque aprendeu sobre Ele ou porque ouviu falar, mas porque o experimentou de maneira pessoal. Em momentos de prova, você sente uma segurança firme de que Deus está contigo e confia em seu plano, mesmo quando não pode ver todo o cenário. Assim como aconteceu com Davi quando enfrentou Golias, 1 Samuel 17, 45-47, sua confiança não está em suas próprias habilidades, mas no poder e na fidelidade de Deus. Essa conexão profunda transforma tudo e é uma das maiores bênçãos da jornada de ser escolhido por Deus. A quinta etapa é a prova da fé e do caráter, e é um momento crucial na caminhada daqueles que foram escolhidos por Deus. Nessa fase, você se depara com desafios que testam não só sua fé, mas também sua integridade, paciência e confiança em Deus. O mais importante neste momento é lembrar que as provações não são castigos, mas oportunidades que Deus usa para te fortalecer, te moldar e te preparar para o que está por vir. Deus permite essas provas para afinar e lapidar seu caráter. Como diz em Tiago 1, 2-4. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Aqui, Tiago nos lembra que as provações não são apenas momentos de sofrimento, mas oportunidades para desenvolver virtudes que não poderíamos adquirir de outra maneira. A paciência, a força e a fé são frutos dessas provas, e cada uma delas te aproxima mais da plenitude que Deus tem preparada para você. Um dos maiores exemplos bíblicos dessa etapa é a vida de Jó. Jó era um homem íntegro e justo, que foi testado de uma forma que desafiaria a fé de qualquer um. Ele perdeu seus bens, sua família, sua saúde, e ainda assim, no meio de sua dor, não deixou de confiar em Deus. Jó disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13, 15. Essa declaração reflete uma fé tão profunda que não depende das circunstâncias externas, mas da certeza de que Deus está no controle, mesmo nos momentos mais sombrios. Durante esta etapa, é possível que você enfrente momentos de incerteza, em que não consiga ver claramente o propósito do que está passando. Talvez você atravesse uma situação financeira difícil, um problema de saúde ou relações tensas. Nesses momentos, é fácil se perguntar: por que eu? Ou, onde está Deus em tudo isso? No entanto, é importante lembrar que Deus nunca te abandona no meio da provação. Como disse o apóstolo Paulo em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mesmo quando você não entende o que está acontecendo, Deus está orquestrando tudo para o seu bem e para cumprir seu propósito em sua vida. As provações também são oportunidades para demonstrar que sua fé não é superficial. Jesus falou sobre isso na parábola do semeador, quando disse que alguns recebem a palavra com alegria, mas quando as provações chegam, logo se afastam. Mateus 13, 21. Mas para aqueles que foram chamados e estão dispostos a perseverar, as provações não os enfraquecem, mas os fortalecem. Cada desafio é como uma pedra de afiar, refinando seu caráter e fortalecendo seu relacionamento com Deus. Assim como o ouro é purificado no fogo, Zacarias 13, 9, cada prova elimina impurezas, tornando-o mais forte e mais capacitado para enfrentar o que está por vir. Na vida cotidiana, essa fase pode se manifestar de muitas maneiras. Talvez você enfrente uma decepção importante, como perder um emprego ou uma oportunidade pela qual esperava há muito tempo. Ou talvez você lute com a incompreensão ou rejeição das pessoas que ama. Nesses momentos pode parecer que tudo está contra você, mas é precisamente nesses desafios que Deus te chama a confiar mais nele. Como nos ensina Provérbios 3, 5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Essas provações
São momentos em que você precisa abrir mão do controle e depender completamente de Deus. Durante essa etapa, você também aprende que a fé não é simplesmente acreditar quando as coisas estão bem, mas confiar quando tudo parece estar desmoronando. É fácil confiar em Deus quando tudo está alinhado de acordo com os nossos desejos, mas a verdadeira fé se prova no fogo da tribulação. Como fez Abraão quando Deus lhe pediu que sacrificasse seu filho Isaque. Gênesis 22, 2. Abraão não entendia por que Deus lhe pedia algo tão difícil, mas ele confiou. No final, Deus não apenas proveu um carneiro para o sacrifício, como também reafirmou sua promessa de abençoar Abraão e seus descendentes. Nas provações, Deus busca essa confiança cega, uma fé que permaneça firme apesar das circunstâncias. Além disso, cada prova que você enfrenta te prepara para os desafios futuros. Deus não permite que você passe por dificuldades sem razão. Assim como um treinador que prepara um atleta para uma competição maior, Deus usa cada prova para fortalecer seu espírito, aumentar sua resistência e preparar seu coração para os desafios que estão por vir. Isso se reflete na vida de Davi, que foi testado enquanto cuidava das ovelhas de seu pai e enfrentava leões e ursos. Essas provações o prepararam para o dia em que enfrentaria Golias, o gigante. 1 Samuel 17, 34-36. O mesmo acontece com você. As provações de hoje estão te preparando para as grandes vitórias de amanhã. É importante lembrar que você não sai dessas provações enfraquecido, mas mais forte e cheio de fé. Cada desafio superado é um testemunho do poder e da fidelidade de Deus em sua vida. Como diz Tiago 1,12, bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Esta etapa não apenas fortalece seu caráter, mas também te aproxima mais das promessas de Deus, mostrando que Ele é fiel e que seu plano para você é perfeito. Ao atravessar a prova da fé e do caráter, lembre-se de que você não está sozinho. Deus está com você em cada passo do caminho, te guiando, fortalecendo e transformando. No final, você será uma pessoa mais forte, mais sábia e mais cheia de fé, pronta para enfrentar qualquer desafio que surja em seu caminho. A sexta etapa é a visão do futuro, e é um dos momentos mais emocionantes e reveladores na jornada do escolhido por Deus. Depois de ter passado por provações, crescido na fé e sido moldado em seu caráter, você começa a ver mais claramente para onde Deus está te guiando. É como se tudo o que você viveu até agora, cada desafio, cada lição aprendida, começasse a fazer sentido, revelando o propósito divino que Deus tem pacientemente tecido em sua vida. Nesta etapa, Deus começa a te mostrar seu plano de maneira mais detalhada. As peças do quebra-cabeça que antes pareciam desconectadas agora se encaixam, e você pode ver como cada experiência foi parte de uma preparação maior. Como diz Jeremias 29, 11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Neste versículo, Deus promete que seu plano para você é bom, e agora, nesta fase, você começa a vislumbrar aquele futuro que ele projetou. Este momento é cheio de antecipação e esperança. Embora você ainda não tenha todos os detalhes, começa a sentir uma profunda paz ao saber que Deus tem trabalhado em sua vida para te guiar a um propósito maior. É o mesmo tipo de visão que Deus deu a Abraão quando lhe mostrou as estrelas no céu e prometeu que sua descendência seria tão numerosa quanto elas. Gênesis 15, 5. Abraão não podia ver tudo de imediato, mas essa visão do futuro lhe deu esperança e fé para continuar. A visão do futuro não é apenas sobre o que você vai realizar ou onde vai chegar, mas sobre como sua vida se alinha com a vontade de Deus. É aqui que você começa a perceber que tudo o que você experimentou teve um propósito específico no plano de Deus. Cada provação foi uma ferramenta para te preparar. Cada momento de separação foi uma oportunidade para te refinar, e cada desenvolvimento dos seus dons foi para te equipar. Como disse o apóstolo Paulo em Filipenses 1, 6. Estou certo disto. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus.
Esta visão do futuro te lembra que Deus tem trabalhado em você desde o início e que Ele completará o que começou. É nesta etapa que Deus te dá uma maior compreensão do seu propósito. Talvez antes você visse apenas pequenos vislumbres do que poderia fazer, mas agora começa a ver o quadro maior. Para alguns, isso pode significar um chamado claro ao ministério, à liderança ou a uma área específica onde Deus quer que você use seus dons. Para outros, pode ser uma confirmação de que sua vida está destinada a impactar sua família, sua comunidade ou até uma nação. Seja qual for o caso, essa visão do futuro te dá a segurança de que você está caminhando no propósito divino. Um exemplo claro disso é José, que desde jovem teve visões de grandeza em seus sonhos. Mas não foi até depois de muitos anos de provações e crescimento que ele pôde ver a realização dessa visão. Em Gênesis 45, 5, quando José finalmente revela sua identidade aos irmãos, ele diz: "Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese por me haverdes vendido para cá, porque para a preservação da vida, Deus me enviou adiante de vós." Tudo o que José havia experimentado, desde ser vendido como escravo até ser preso, estava o preparando para o momento em que ele salvaria sua família e muitas outras pessoas. A visão de Deus finalmente se cumpriu, e José pôde entender o propósito por trás de tudo o que havia passado. Nesta etapa de visão do futuro, é importante estar aberto ao que Deus está te mostrando, mesmo que a visão não seja exatamente o que você havia imaginado. Às vezes, nossas expectativas podem ser diferentes dos planos de Deus, mas devemos sempre lembrar que o plano dele é perfeito. Como diz Provérbios 19, 21, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Deus pode te revelar algo diferente do que você esperava, mas confie que sua visão é sempre a melhor. Na vida cotidiana, essa visão do futuro pode se manifestar de diferentes maneiras. Talvez você experimente um momento de clareza na oração ou durante um tempo de meditação na palavra de Deus. Também pode se manifestar através de circunstâncias ou conversas que confirmam o que Deus tem colocado em seu coração. É importante estar atento a esses momentos, pois Deus muitas vezes fala de maneira suave e sutil, como fez com Elias no Monte Horebe, quando não foi no vento, nem no terremoto, nem no fogo, mas em um sussurro suave e delicado. 1 Reis 19, 12. Essa fase também está cheia de decisões. À medida que Deus te mostra seu plano, Ele te convida a dar passos concretos em direção a essa visão. Talvez isso implique deixar algo para trás, mudar de direção ou correr um risco em fé. Como disse o apóstolo Paulo em Efésios 5, 16, 17, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. A visão do futuro é uma oportunidade para agir em alinhamento com a vontade de Deus, sabendo que cada passo que você der em fé te levará mais perto do plano dele. Você deve ter em mente que a visão do futuro não diz respeito apenas ao que Deus fará através de você, mas também ao que Ele fará em você. É um convite para continuar crescendo, para continuar confiando e para permitir que Deus continue aperfeiçoando sua obra em sua vida. Ao olhar para frente, você pode fazê-lo com confiança e esperança, sabendo que o Deus que te guiou até aqui não te abandonará. Como diz Isaías 46, 10. Eu anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. A visão do futuro é a promessa de que Deus tem grandes coisas preparadas para você, e que tudo o que você experimentou foi parte do plano perfeito dele para te levar a esse destino glorioso. A sétima e última etapa é a ação no propósito divino. Esta etapa é o ponto culminante da jornada de um escolhido por Deus. Depois de todo o processo de preparação, das provações, do crescimento, do desenvolvimento dos seus dons e da visão do futuro, você finalmente se encontra pronto para dar o passo em direção ao que Deus planejou para você. Este é o momento em que tudo faz sentido, e você pode ver com clareza como cada etapa anterior foi projetada para te levar a esse lugar de ação e cumprimento. É um momento de profunda satisfação, não porque tudo seja perfeito, mas porque agora você sabe,
mais do que nunca, que está caminhando na vontade de Deus. Cada provação superada, cada momento de separação e cada crescimento em fé e caráter foram ferramentas que Deus usou para te preparar para este tempo. Agora, você está pronto para cumprir o chamado que Deus colocou em seu coração. Como disse o apóstolo Paulo em Efésios 2:10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Esta é a etapa em que essas boas obras, previamente preparadas para você, começam a se manifestar. Um exemplo poderoso desta etapa encontramos na vida de Moisés. Depois de anos de preparação no deserto e de enfrentar seus próprios medos e dúvidas, finalmente chegou o momento em que Deus o chamou a agir. Moisés foi enviado ao Egito para libertar o povo de Israel, e embora o caminho não tenha sido fácil, cada passo que ele deu em obediência o levou a cumprir o propósito para o qual ele havia sido criado. Em Êxodo 3:10, Deus lhe disse: agora, pois, vem, e eu te enviarei a Faraó para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Esse foi o momento em que Moisés passou da preparação para a ação, e toda sua vida fez sentido em função do chamado divino. Ao entrar nessa etapa de ação, você percebe que não está sozinho. Tudo o que você aprendeu sobre a conexão profunda com Deus e a dependência dele se torna a base que te sustenta enquanto você caminha no seu propósito. Você não precisa mais depender de sua própria força ou sabedoria, porque sabe que é Deus quem guia cada passo que você dá. Como diz Zacarias 4:6, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Esta é a promessa que te acompanha. O próprio Deus está com você, te capacitando para cumprir o plano dele. A ação no propósito divino nem sempre será fácil ou livre de desafios. Às vezes, você enfrentará obstáculos e momentos de incerteza. No entanto, agora você tem a confiança de que tudo o que viveu te preparou para este momento. Cada lição aprendida, cada dom aperfeiçoado e cada passo de fé foi uma preparação para os desafios e vitórias que estão por vir. Como diz Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Você já não teme o que está por vir, porque sabe que está equipado com tudo o que precisa para cumprir o chamado de Deus em sua vida. Na vida cotidiana, essa fase de ação pode significar diferentes coisas para cada pessoa. Talvez Deus esteja te chamando para iniciar um novo ministério, servir em sua comunidade ou até usar seus dons em seu local de trabalho. Seja o que for que Deus esteja te pedindo, agora é o momento de dar esse passo de fé e agir. Já não se trata apenas de esperar, mas de avançar com confiança, sabendo que Deus preparou o caminho à sua frente. Como diz em Provérbios 16:3, confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Nesta etapa, seu papel é obedecer, confiando que Deus respaldará cada ação que você tomar em seu nome. Este também é um tempo de realização pessoal. Depois de todo o processo de preparação, você sente uma profunda satisfação ao saber que está caminhando no propósito que Deus desenhou especificamente para você. Não há maior satisfação do que cumprir o chamado divino, pois nesse lugar você encontra paz, significado e plenitude. Como disse Jesus em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esta etapa é o lugar onde você experimenta essa vida em abundância, não apenas porque está cumprindo o que Deus te chamou para fazer, mas porque está vivendo plenamente na sua vontade. É importante lembrar que esta etapa não é o fim, mas o começo de uma nova temporada de frutificação e serviço. À medida que você age no propósito de Deus, verá como sua vida começará a impactar outros de maneiras que você nunca teria imaginado. Seus dons, desenvolvidos e aperfeiçoados, agora são usados para abençoar aqueles ao seu redor e para expandir o reino de Deus. Cada ação que você toma em obediência será uma semente plantada que produzirá frutos, como diz em João 15:5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nesta etapa você experimenta esse fruto abundante, porque está conectado à videira, que é Cristo.
Essa fase te dá uma compreensão mais profunda da razão pela qual Deus te escolheu desde o princípio. Tudo o que parecia difícil ou confuso em etapas anteriores agora faz sentido. Cada sacrifício, cada espera, cada passo de fé fez parte do plano divino para te levar a este lugar de ação e cumprimento. Como disse o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Assim é como você se sentirá ao viver essa etapa, sabendo que, embora a corrida ainda não tenha terminado, você foi fiel ao chamado e está caminhando no propósito divino com determinação e alegria. A jornada de um escolhido por Deus é, sem dúvida, um dos processos mais profundos e transformadores que alguém pode experimentar. Cada etapa, desde o chamado até a ação no propósito divino, tem um significado único e é desenhada por Deus para nos moldar, preparar e fortalecer nossa fé. Através de momentos de separação, provações e desenvolvimento de nossos dons, Deus nos conduz pela mão, guiando-nos pacientemente em direção ao destino que Ele preparou para nós. É fácil sentir medo ou incerteza quando enfrentamos provações ou não compreendemos o motivo das dificuldades. No entanto, quando entendemos que cada obstáculo, cada desafio e cada momento de incerteza é uma oportunidade para crescer em nosso relacionamento com Deus, nossa perspectiva muda. Percebemos que tudo o que passamos tem um propósito divino e cada passo que damos nos aproxima mais do plano que Deus desenhou para nossas vidas. A visão do futuro e a ação no propósito divino são momentos de realização e esperança. São o cumprimento das promessas que Deus plantou em nosso coração. Quando caminhamos na sua vontade, não encontramos apenas paz e satisfação, mas também impactamos outros, sendo instrumentos do seu amor e graça. Deus nos chamou para ser luz neste mundo, e cada uma das etapas pelas quais passamos é mais um passo em direção a essa missão. Através delas, aprendemos a confiar mais profundamente nele, a depender completamente de sua orientação e a viver na plenitude do seu propósito. Se olharmos para trás, veremos que Deus esteve ao nosso lado em cada momento e podemos caminhar com a certeza de que Ele continuará a nos guiar no futuro. Oremos todos juntos. Amado Pai Celestial, hoje nos apresentamos diante de Ti com corações cheios de gratidão e fé. Te agradecemos por teres nos acompanhado fielmente ao longo desta jornada, por cada uma das etapas que traçaste para nossas vidas. Obrigado pelo chamado que plantaste em nossos corações, pela separação que nos permitiu focar em Ti e pelas provações que fortaleceram nossa fé e caráter. Te agradecemos, Senhor, pelos dons únicos que depositaste em cada um de nós e pela visão do futuro que nos mostraste. Sabemos que tudo o que experimentamos fez parte do Teu plano perfeito e nos sentimos abençoados por podermos caminhar no propósito que revelaste a nós. Hoje, queremos entregar nossas vidas mais uma vez, confiando que continuarás a nos guiar com amor e sabedoria em cada passo. Obrigado, Pai, por seres nosso refúgio nos momentos difíceis, por nos dares paz na incerteza e por nos encheres da Tua força quando mais precisávamos. Reconhecemos que sem Ti não teríamos chegado até aqui, e Te louvamos pela Tua fidelidade e bondade. Ajuda-nos a continuar caminhando no Teu propósito, sempre com os olhos fixos em Ti. Que cada passo que dermos seja para glorificar o Teu nome e cumprir a missão que colocaste em nossas vidas. Pai, que nossas ações sejam um reflexo do Teu amor, e que tudo o que fizermos seja para Te honrar e Te servir. Obrigado, Deus, por estares conosco em cada uma dessas 7 etapas. Te amamos e confiamos plenamente em Ti, sabendo que continuarás sendo nosso guia, nossa fortaleza e nosso Salvador. Em nome de Jesus, oramos. Amém.